Graças a Deus. A paz do Senhor, amém, irmãos? Quantos estão felizes de poder estar na casa do Senhor? Diga graças a Deus. Aleluia. O Senhor é bom, irmãos. Ele é fiel para com as nossas vidas, amém? Deus, ele já está, a presença do Espírito Santo já está nesse ambiente. Jesus já está nesse ambiente também. Você consegue falar assim bem claro para o seu irmão? Jesus está na casa? Aleluia, irmão. Jesus está nesse ambiente, nessa noite, de maneira muito poderosa. Desde o começo do culto, Jesus já tem manifestado a sua presença nesse lugar, ele já vem falando comigo e com você, ele já tem se manifestado nesse ambiente, e a gente viu assim, as canções, a adoração, né, o testemunho, algumas palavras, né, dando na verdade já destino para onde o culto vai caminhar nessa noite. Se você tiver um sentido, né, espiritual, se você, em nome de Jesus, como ligar aí a sua frequência dentro desse ambiente, nessa frequência espiritual que o culto já, a frequência está altíssima espiritualmente, irmãos. Se você sintonizar certinho, sair da AM e sintonizar aí na FM espiritual, você vai conseguir, em nome de Jesus, entender o quanto de presença de Deus tem nesse ambiente, o quanto o Espírito de Deus está pronto para liberar sinais, prodígios, milagres e maravilhas nas nossas vidas, o quanto Ele está disposto a abrir portas nessa noite no nome de Jesus. Irmãos, quantos conseguem levantar a mão pro céu e falar: eu recebo, eu tomo posse, eu acesso no poder e na autoridade do nome de Jesus. Aleluia e glória a Deus. Os irmãos que estão aí na internet, Deus abençoe no nome de Jesus. Tem muita gente aí lá de fora nos assistindo. Eles tem uns que assistem agora, outros depois, mas depois que você estiver assistindo aí, que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Quero falar hoje, o tema da mensagem é: Jesus tem prioridade na sua casa. Jesus tem prioridade na sua vida. Irmãos, esse negócio é muito bom, porque eu ouvi algumas palavras aqui já no culto, na adoração, dando já, na verdade, confirmando aquilo que a gente preparou no decorrer da semana, e eu falei: Jesus está confirmando certinho. Recebi já 3 sinais, que fala comigo, a palavra que tem que ser pregada nessa noite. Irmãos, é muito bom quando Deus confirma a palavra, é muito bom quando você tem a certeza, porque quando você fala assim, Jesus é prioridade na sua vida, todo mundo fala assim, mas quando eu começar a pregar aqui, talvez alguns vão começar a murchar, outros vão começar a fazer igual, na verdade, o girassol. O sol vai brilhar e ele vai direcionar para onde o sol está brilhando. Tem uns que vai ter confirmação, tem uns que vai falar: meu Deus, para que eu fui falar isso? Vou perguntar de novo: Jesus é prioridade na sua vida? Fala firme, irmão. Fala Que isso? Fala para você, irmão, você não é crente, não? Que isso, gente? Jesus e tem que ser prioridade na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, dentro desse ambiente. Irmãos, Jesus, Ele é prioridade. Tudo que foi feito aqui nessa noite é para Ele. Irmãos, aqui Ele é a pessoa especial nesse lugar. A presença dEle, a presença do Seu Espírito Santo nesse lugar, ela é real nessa noite. E no nome dEle, sinais, prodígios, maravilha. No nome dEle, a salvação, a transformação, a mudança de vida. No nome dEle, Ele faz. Irmãos, Ele levanta, Ele cura, Ele sara, Ele transforma. Jesus em nome de Jesus, Ele irmãos, o centro desse lugar, em nome de Jesus, e graças a Deus, aleluia, graças a Deus. Deus abençoe, Maurício, em nome de Jesus. Fala para o seu irmão: Jesus está na casa. Irmãos, quando Jesus está falando assim, no ambiente, Ele gera uma atmosfera espiritual. Pastor, depois que Ele gera, o que eu tenho que fazer? Olha o passo. Quando Ele já gerou no ambiente, Ele já gerou no ambiente. Irmão, tem anjo aqui nesse lugar de adoração, de libertação, de transformação. Eu não sei se vocês não acreditam nessas coisas, mas, irmão, tem algo movendo nessa noite, nesse lugar, de forma muito especial, de forma muito particular. Pastor, quando Jesus já gerou o ambiente, o que eu tenho que fazer? Fala: me conectar. Fala: eu tenho que acessar. E como que eu faço isso? Como que eu me conecto? Como que eu acesso essa presença? Como que essa presença, na verdade, fala comigo, em sintonia com aquilo que eu estou buscando, com aquilo que eu estou crendo, com aquilo que a palavra fala comigo, está me direcionando nessa noite. Sabe por quê? Jesus, Ele sempre, irmãos, Ele
ele foi na casa daqueles que seguiam, daqueles que o seguiam. Então Jesus foi na casa de Jairo, foi na casa de Pedro, foi na casa de Levi, foi na casa de Mateus, foi na casa de Zaqueu. No Novo Testamento Jesus foi em várias casas. Eu posso falar aqui várias casas que Jesus entrou e fala comigo, todas com um propósito. Jesus, ele entrava e ele tinha um. Então entenda, se ele entrou, ele tem propósito. Se você entender que ele quer entrar e quer liberar um propósito. Você fala, pastor, mas eu já sou crente há 20 anos, 30 anos, já sou batizado do Espírito Santo. Pois é para você essa palavra e o entendimento. Essa palavra é para um novo convertido, para na verdade uma pessoa mais madura. Eu só quero te ensinar nessa noite, que quando Jesus entra, fala comigo, ele tem propósito. E se ele entrou, fala comigo, ele já está manifestando o seu propósito. Pastor, como que eu sei, fala comigo assim, que Jesus está na casa? Fala assim, pergunta, como que eu sei que Jesus está na casa? A maior evidência que Jesus está na casa é quando a palavra é prioridade na sua casa. Uau! Como eu meditei nisso aqui, irmãos, e como eu apanhei. E eu li, escrevi e falei, Senhor, é tão fácil pôr no papel. E ele falou, é mesmo. A palavra tem sido prioridade na sua casa? E é uma coisa assim tão simples, mas tão eficaz. É algo tão simples, mas tão verdadeiro. É algo assim talvez tão simples a pergunta para um crente, para uma pessoa que vem na igreja, para uma pessoa que fala que é crente, que é cristão. É uma pergunta tão simples, mas na aplicação é complicado. Olha para você ver, Marcos é de 2:2, olha o que diz o texto, a parte B do versículo. Olha o que diz o texto, anunciavam-lhe, olha que coisa bem clara, fala comigo, a palavra. Então entenda isso, quer saber se Jesus está, fala comigo, na casa. Fala comigo se quer saber se Jesus está na casa. Veja se a palavra é prioridade. Tem pessoas que já acordam no virtual. A primeira coisa que ele faz é pegar o celular. Abriu o olho, catou o celular. Tem pessoas que a primeira coisa que ele faz é se preparar. Nada contra essas coisas, só estou te ensinando que a palavra tem que ser prioridade. Tem pessoas que a primeira coisa que ele faz é pensar no seu corpo, já arruma e vai para a academia. Não tem tempo com Deus, não tem devocional, não agradece por nada, a palavra não é prioridade, ele já levanta no virtual, total, robotizado. Já levanta querendo saber o que está acontecendo no Instagram. E o Instagram da vida dele está um fracasso. A realidade do estragado do Instagram está um fracasso. Irmão, nós vamos apanhar hoje. Mas é igual Bezatacil, é ruim, mas sara. Fala para o seu irmão, você vai se portar? Pergunta, pastor, pode pregar? É o endereço certo? Então fala comigo, a palavra tem que ser prioridade na minha casa. Sim ou não, irmãos? Veja se a palavra tem prioridade na minha e na sua o quê? Na sua casa. Irmãos, há quanto tempo a palavra não é prioridade nas nossas casas? E eu vou falar a verdade, eu estou falando de casa, estou falando de ambiente, e eu nem estou falando de coração, hein? Nem estou falando da casa do seu coração, porque aí nós vamos aprofundar um pouco mais. Há quanto tempo, na verdade, nós não temos colocado a palavra em primeiro lugar? Há quanto tempo a palavra não tem sido, na verdade, essa busca, esse manual prato de fé, de entendimento? Há quanto tempo nós estamos vivendo uma fé robotizada? Crente robotizado. Pegamos na Bíblia para vir para o culto, e aqui a gente talvez ache até cumprido, né, o tempo da palavra, mas esse ministério é um ministério que o foco dele é a palavra. Entendeu isso aí? Nós, na verdade, atraímos Deus pelo local, com a adoração, com a sua presença, e depois a palavra, irmãos, ela tem prioridade. Então eu vou te ensinar hoje, até a palavra, a partir de hoje, como prioridade na sua casa. Há quanto tempo você não levanta cedo, seu filho passa para levantando, você escovar o dente, você está lá com a Bíblia na mão, lendo um versículo. Aí você está esperando a mudança de algo que você não faz. Fala comigo, pela palavra.
Cheguei hoje no culto, fui abordado, falei, caraca, está tudo acontecendo. Certinho, para mim pregar essa palavra. Cheguei ali, os meninos já me rodeou, a galerinha já veio, eu já dando uns pés de rodo uns ali, levantando os outros. Aí veio o Moisés com a Bíblia. Já me deu a Bíblia, temática, e falou, tio, eu estou nessa Bíblia. Eu falei, e é verdade. E eu já li lá, achei aí, achei a historinha do Moisés, comecei a ler, eles foi rodeando ali. E eu consegui compartilhar. E ele perguntou para ele assim, 6 horas? Ele falou assim, eu oro, só uma vez no dia. Eu falei, também vai vencer não, aí. Muito pouco, quando eu só oro, quando eu durmo. Eu falei, você tem que orar 3 vezes no dia. Ele falou, por quê? Você tem que orar quando acorda, você tem que orar quando você for papar, e você tem que orar quando você for dormir. E ele falou assim, eu estou entendendo, eu vou fazer isso agora. Pegou a visão, irmão? Então, que o menino é simples, não questionou, não falou nada, é simples demais. Aí eu tive que parar ali o culto, eu comecei um culto ali com as crianças já, eles rodeou, e eu perguntei se ora, não oro não. Eu falei, então sua vida está lascada. Já explicou. Ele falou, é sério? Eu falei, sério. Eu não quis fazer a pergunta, né? Mas a vontade era de fazer uma pergunta. Seu pai não ora, não? Sua mãe não ora, não? Fala para você, irmão, ficou muito estranho esse culto. Não é verdade, irmãos? Tem hora que as crianças é bem mais crente que a gente, sim ou não, irmãos? Elas te chamam para orar num dia de fadiga, onde você nem conseguiu agradecer a Deus. Sim ou não, irmãos? Vamos orar, e você acorda e fala, meu Deus, eu já passei tanta tribulação desse dia, nem agradeci. Eu não orei quando eu acordei, eu não orei quando eu comi, eu não orei quando eu estava perto para deitar. Só que entenda isso, nós temos energia demais para as coisas que estão roubando esse tempo de pôr a prioridade na palavra, fala comigo, de Deus. Porque, irmãos, nós temos no dia, fala comigo, 24 horas. A semana tem 162, 168 horas. Uau, fala uau. Aí a gente entra dentro desse ambiente, um culto de 2 horas, um louvor de 40 minutos, tem gente que senta. Mas de manhã levanta cedinho para pôr a roupa de academia e vai malhar. Está pronto para malhar, está pronto para pegar o telefone, está pronto para fazer qualquer outra coisa, não consegue adorar de pé 40 minutos. Irmão, você acha isso normal? Se você acha isso normal, eu não estou entendendo mais nada. Isso é normal, irmãos? Não é normal, irmãos. Está faltando palavra de Deus nas nossas casas. Aqui é fácil, irmãos. Quero ver lá, onde todo mundo te conhece, todo mundo sabe do jeito que você é. Quando você grita, você xinga. Tá faltando palavra. Tiago, depois que você converteu, para de palavra torpe. Aquele que mentia, para de mentir. Aquele que roubava, para de roubar. Está tudo lá em Tiago. Tiago é o livro para educar a gente lá na casa da gente. Lê nessa semana. Ele vai te educar direitinho. Quando você olhar para o meu menino tentado, essa peste, Tiago vai te educar direitinho. Quando você começar a pôr medo no menino, Tiago vai te educar direitinho. Olha lá, o homem do saco, vai te pegar. Cresce um menino fraco, um menino medroso. Um menino que não vai conseguir tomar decisão. Um menino que não vai conseguir, na verdade, vencer. Por quê? Cresceu com medo do menino, do homem do saco. E a gente acha o quê? Normal. Vai continuar? Tem uns irmãos que estão meio assustados. Assusta não, fala para o seu irmão, assusta não. A pancada ainda vem, fala para ele assim, a pancada ainda vem. Então eu estou só na prioridade na onde? Nós precisamos ter culto doméstico de novo nas nossas casas. Seu filho tem que passar e ver você orando. Nós precisamos voltar, fala comigo, às práticas originais da igreja. Nós temos tempo para tudo, menos para o quê? Palavra. Quantas vezes você pegou na Bíblia nessa semana? Não precisa nem responder, deu até medo. Tem gente que fala assim, que Bíblia? Nem vi. Nem sei aonde está. Aí veio o vento, veio para o pastor. O que eu posso fazer, irmão? Nada. A não ser orar. E falar, Deus abençoa. Está faltando falar comigo. Prioridade. Na palavra. Está precisando a gente ser menos, falar comigo, virtual. E mais espiritual. Bíblia na mão, fala comigo, espiritualidade. Acordou fazendo qualquer outra coisa, irmão, se não seja ter um tempo com Deus, irmão, na palavra. Irmãos, entenda isso. É impossível você passar a semana inteira e não ler uma Bíblia. Isso é normal? Sim ou não? Uma igreja que vai vencer, irmão, tem que ter uma prática na palavra. Entenda isso, irmãos. Não é só, fala comigo, só ler. Fala, não é só ler.
Essa semana eu fiquei a semana inteira em 2 Crônicas 19 e 2 Crônicas 19 e 20. Eu fiquei a semana inteira trabalhando ali, o que Josafá dá, preparando uma mensagem, a semana inteira remoendo aquele negócio. E eu falei, é isso? E Deus falou, não é isso. E eu li o texto, as revelações vinham, eu estou empurrando uma mensagem para fora e pregando outra. E Deus falou, não é isso. Eu falei, que dia? Eu falei, eu não sei, você já guardou, deixa no HD aí, depois você prega isso. Sobre o erro que Josafá comete. Quem está entendendo isso, irmãos? Então entenda, não é só ler a Bíblia, é meditar naquilo que a Bíblia está querendo te falar. Uau, irmãos! Porque quando você lê o texto, você acha que Deus, quando você está lendo, Ele não quer te falar alguma coisa? Sim ou não, irmãos? Entenda isso, a maioria dos nossos problemas foi porque nós não entendemos o que Deus está. Ou muitas das vezes nós não entendemos o que Deus quer. Ou talvez a gente também não quer entender de verdade. A gente dá uma de Nelson mesmo. Não quer entender. Sim ou não, irmão? A nossa maior dificuldade não é vir para a igreja, é ser a igreja nesses dias. Vir para a igreja é fácil, irmãos. Tem uns que veio de carro e bom ainda. Sim ou não? Passou um perfume. Tomou um banho, graças a Deus, para ajudar o outro irmão. Sim ou não, irmão? Vim para a igreja é fácil, eu quero ver se é a igreja. Sim ou não, irmãos? A nossa dificuldade hoje não é Deus falar na igreja, a nossa dificuldade hoje é obedecer ao que Ele está falando. Como Deus tem falado nesses dias. E é interessante, toda vez que Deus fala, a gente não obedece, Ele vai recalculando a rota para mim e para você. Ele vai falando, a gente não está obedecendo, Ele vai falando, Ele vai falando, Ele vai falando, de repente Ele clica no GPS dele espiritual, recalcular a rota. Você passa por onde você não queria passar. Sim ou não, irmãos? Que já teve uma viagem, de repente você pega uma estrada de chão que você não queria entrar. Sim ou não, irmãos? Aí você fala, nossa, eu não sabia que era isso aqui de tudo de chão. Aí você entende que é Deus recalculando a rota. Ele fala, eu falei, você não quis ouvir. Agora você vai me encontrar na verdade, porque eu recalculei a rota. E nesse lugar você vai ter que passar para você aprender. E nesse lugar que você vai me encontrar. Fala comigo, eu creio. Sim ou não, irmãos? 3 razões porque a palavra tem que ser prioridade nas nossas vidas e nas nossas casas. Fala assim, 3 razões. Porque a palavra tem que ser prioridade. Fala comigo, nas nossas casas e nas nossas vidas. Fala assim, primeira prioridade, fala primeira. A palavra que nos blinda contra o pecado. Você consegue falar isso? É a palavra que nos blinda. Fala comigo bem forte, contra o pecado. Olha, Salmo 119, 11. Abre aí, Ed. Salmo 119, 11. Olha o textão que é forte. Pra você poder entender. Ó, escondi o quê? Na onde? Uau, mas que texto mais profundo. Para que eu não. Se você não tem palavra no coração, que medo você tem de pecar? Sim ou não, irmãos? Está fazendo um automático, está achando que, fala comigo, não vai dar nada. Mas vai dar sim. Então a palavra tem que estar escondida na onde? Mas para isso acontecer, ela tem que ser, fala comigo, prioridade. Não fala assim, prioridade nas nossas vidas. Olha, João 8,32, o texto mais assim, um dos textos mais poderosos, que, na verdade, que eu amo da Bíblia. Olha o João 8,32, olha o que diz o texto. Conhecereis a verdade vos... Uau, irmãos! O que a Bíblia está dizendo? Conheceis de Jesus, e o Jesus que você está conhecendo, Ele vai te... Porque Ele é o verbo encarnado entre nós, irmãos. Se fez carne e habitou entre nós. Quanto mais eu conheço dEle, mais eu consigo ser transformado e liberto. Olha João 8,36, se pois o Filho vos liberta verdadeiramente, sereis livres. Oh, arapadai, darababaracatnocô. Então por que, pastor, que a palavra tem que ser prioridade? Porque, irmãos, ela nos blinda contra o pecado. Nós estamos vivendo dias, irmãos, parece que nada mais é. Mas a Bíblia fala comigo, não mudou. Que era pecado há 10 anos atrás, continua sendo pecado hoje.
Então, irmãos, quando eu coloco a Bíblia por prioridade, ela vai falar comigo, me blindando contra o pecado. Ela esconde, fala comigo dentro do meu coração e me guarda. Sim ou não, irmãos? Segunda, na verdade, direção que a palavra nos dá, falar comigo assim, a palavra nos dá, falar comigo, direção. Irmãos, qual que é a direção que você precisa nessa noite? Fala assim para o seu irmão, qual que é a direção que você precisa nessa noite? Que está, fala comigo, na palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105, vai falar sobre fala comigo, essa direção que a gente precisa. Abra aí, Ed, para você ver, Salmo 119, 105. Lâmpada para onde? É o quê? Irmãos, Deus precisa clarear os pés de algumas pessoas nesse ambiente. Deus precisa clarear os pés de algumas pessoas que estão aqui nessa noite. Irmãos, clarear, a Bíblia vai dizer que Deus, Ele é tão poderoso, que Ele perfeitamente desembaraça, fala comigo, o nosso caminho. Sim ou não, irmãos? Porque, olha que coisa forte, a palavra é o quê? E luz? Uau, fala assim, quem caminha nessa palavra, caminha por fé e não por vista. Uau, irmãos. Ela é lâmpada para os meus e luz para o meu caminho. Então eu andando e clareando, fala assim, andando e clareando. Fala assim, andando na palavra e clareando-o pelo caminho. Uau, irmãos. Quantos precisam de uma direção no ano de 2024 ainda, irmãos? Na direção profética da parte do Senhor. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Eu vi hoje como eu vi uma veia profética, vocês não estão entendendo. Em nome de Jesus, levante sua mão para o alto, irmãos, bem forte mesmo aí. Senhor, eu quero profetizar sobre esse ministério, sobre esse, ó Pai, sobre esse povo, sobre cada família. Meu Deus, que esse versículo seja, meu Deus, ó Deus, em nome de Jesus, experimentado, vivido, sentido. Meu Deus, sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Que verdadeiramente, ó Deus, o Senhor clareie os nossos pés com o poder da Tua palavra. E que tudo aquilo que não faz parte, tudo aquilo que não pertence ao Senhor, seja jogado por terra em nome de Jesus, e que nesses dias a sua igreja caminhe debaixo dessa revelação, dessa em nome de Jesus, dessa transformação, que em nome de Jesus, que toda a força do diabo, que toda a força dos demônios caia por terra em nome de Jesus, que a claridade da palavra, que a claridade da palavra, que a luz da palavra em nome de Jesus, clareie os nossos passos. A minha e a sua casa precisa de luz. Uau! Se tiver um lugar que Deus tem que clarear hoje é minha casa, não sei a sua, se você está bonzinho. Quem lembra daquele refletor que usava antigamente para as festas e clareava o céu? Não, quem lembra do refletor do Batman? Vamos ficar melhor. Quem lembra, irmão? Chamava Gotham lá que chamava o Batman, quem lembra? Só que ele é o inverso, é do céu para a terra. E de repente Deus lança uma luz e fala, estou abrindo, estou fazendo, vou te fazer enxergar o que você não está vendo. Vou te fazer enxergar os detalhes daquilo que eu estou fazendo. Vou te fazer enxergar os detalhes daquilo que eu estou trabalhando. Fique tranquilo, fala para o seu irmão, se acalme. Deus é essa luz para a sua vida. Uau, irmãos. Então primeiro fala comigo, Ele nos blinda. Segundo, Ele o quê? Nos dá. Irmão, já pensou você andando blindado e ainda direcionado? Ah, não. Uau! Pastor, o que o senhor quer dizer? Uma vez eu andei no carro blindado, é uma sensação engraçada. Que querendo ou não, parece que você está mais protegido. E eu ficava andando no carro blindado. É muito estranho. Porque foi aqui em Goiânia. Se fosse no Rio de Janeiro, valia a pena, né? Não é verdade? Mas aqui em Goiânia eu andei, mas mesmo assim, e tinha um microfone que você apertava no carro e falava lá fora. Se a pessoa viesse pedir alguma coisa, né, você apertava lá, falava lá fora. E eu andei nesse carro, irmãos, e achei tão interessante que o fato de você estar andando naquela máquina, o seu subconsciente ativa, na verdade, uma sensação que você está mais protegido. Só que essa sensação, na verdade, ela é produzida pela máquina que você está conduzindo, sim ou não, irmãos? Então a Bíblia está nos ensinando nessa noite que Deus, Ele está, para aqueles que estão por prioridade na palavra, Ele está te blindando e Ele está te
dando direção. Ele está, na verdade, te dizendo aonde você tem que ir, aonde você tem que pisar, aonde você, em nome de Jesus, irmãos, precisa, fala comigo, estar aí. Porque a gente parece simples, mas em Salmos 46, Davi vai falar em 1 e 2, que Deus tirou ele. Sim ou não, irmãos? De onde? Salmos 46, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por quanto o quê? Ainda que a terra se mude. Não é nesse. É Salmos, eu acho que é 84, um negócio assim. Fala para você, irmão, vai dar certo, está na Bíblia. Fala aí, está na Bíblia, irmão, calma. Depois do Covid a gente não é o mesmo mais não. Calma aí. Acho que é 40. Espera aí, 40. Vai, tá tão ruim não, 40. Olha que coisa forte. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Olha o 2. Tirou-me de onde? De lodo, e pôs os meus pés sobre e firmou os meus passos. É quando a pessoa está pondo a palavra, fala assim, em prioridade. Então, ele não só tira, sim ou não? Dá a entender, se você viajar com a mente do pastor, que é meio louca, dá a entender que Deus pegou Davi, levantou Davi, sacudiu os pezinhos dele, e pôs na rocha e deixou ele andar, e ele sentir que ele já não estava mais num charco horrível de lodo, ele sentiu firmeza onde estava andando, e essa rocha é Cristo, na minha e na sua vida. Eu profetizo que nesses dias nós vamos andar nessa rocha firme, em o nome de Jesus. Uau! Chega de andar calambiando, chega de andar escorregando, chega de andar com os pés no lodo, irmãos. Uau! Fala comigo, chega de andar com os pés no charco de lodo. Sim ou não, irmãos? Pastor, não estou entendendo, vou te explicar bem claro. Chega de andar com seus pés num charco de lodo, irmão, na sua vida emocional, nossa vida financeira, nossa vida conjugal, familiar, ou qualquer outra situação que você coloca, que quer, na verdade, aplicar a palavra, entender a palavra, que a palavra hoje está direcional para o seu coração, para o meu coração. Deus lá do céu está vendo eu e você individualmente nesse ambiente, e Ele está falando com você e comigo de maneira individual, irmãos. O Espírito Santo, ele tem que falar comigo, esse poder de falar individualmente comigo e com você. Sim ou não? Terceira coisa que a palavra fala comigo é 3 razões porque a palavra tem que ser prioridade nas nossas vidas, nas nossas casas. Fala comigo, terceira coisa. Fala assim, a palavra, ela nos traz. Fala comigo, nós precisamos ser. Fala assim, nós precisamos ser. Fala comigo, santificados. Terceira coisa que a palavra, na verdade, nos traz é santificação. E essa palavra, fala comigo, santificação. Ou ela nos santifica, fala assim, ela nos santifica. João 17:17, abre aí o Ed, por favor. João 17:17, para poder entender bem claro o que a Bíblia está dizendo. Santifica-nos na onde? Pastor, para que esse negócio de santificação? A Bíblia vai dizer que sem santificação, ninguém verá a Deus. Esquecer de pregar sobre santificação nas igrejas. Ninguém prega mais sobre a gente ser santo, ser separado. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Nós precisamos ser, fala comigo, santificados. E sermos, fala comigo, santos. Uau, irmãos. Esse nível de santidade que Deus está falando é algo tão poderoso, irmãos. Mas o texto vai dizer, lá em Eclesiastes também, fala comigo, 8:9. Fala 8:9. Olha o que diz Eclesiastes 8:9. Olha lá. É 9:8, perdão. Em todo o tempo, seja sou o quê? Para quê? Uau. Se olha aí, irmãos, precisa correr nas nossas vidas, sim ou não? 3 coisas que a palavra, 3 razões porque a palavra tem que ser prioridade nas nossas vidas. Quem crê nisso, irmãos? Irmãos, eu tomo posse disso nessa noite de maneira muito profunda. Nesse livro, esse ano eu já li algumas coisas.
E ler não é fácil, irmãos. Eu acho que ler é mais difícil que trabalhar. Sim ou não? Muito mais. E nós precisamos ler, irmãos, a palavra do nosso Deus e meditar nela. Eu conheço pessoas que têm 20 anos de fé e nunca leu a Bíblia. Nunca leu o livro de Apocalipse porque diz que tem medo. Medo não sei do quê. Não é verdade? Pastor, então, só ler... Não, irmão, a gente não só ler não vai resolver, não vai resolver nada. Nós precisamos ler e aplicar algumas coisas. Eu conheço gente que está pendendo, tanto ficar lendo. A cabeça dele é o tamanho de um ET, ele anda pendendo assim, tanto conhecimento, mas não aplica nada. Sabe tudo de Deus e não aplica nada. Tem curso e mais curso, não muda nada, nada. A dificuldade veio, não aplica nada, que aprendeu em nada, em nenhum lugar. Nós precisamos ser uma igreja, fala comigo, praticante. Irmão, nós precisamos praticar essa palavra nesses dias. A palavra tem que ser prioridade na sua casa a partir de hoje. Você precisa levantar amanhã de manhã e falar assim, eu vou ler esse livro do Tiago. Fiquei com a raiva do pastor, eu vou ler esse livro só de raiva. Põe a culpa em mim, irmão, eu já estou acostumado. Gente, eu estou numa raiva do pastor, vou começar a ler Mateus. Só de raiva, nunca li. Agora eu criei coragem, vou começar a ler o de Apocalipse só porque o pastor falou. Irmãos, ache um gatilho mental, mas comece a ler a palavra do nosso Deus e marcar algumas coisas e aplicar algumas coisas nesses dias. Volte à essência, irmão. Tem gente que está muito longe de Deus nesses dias, porque não está conectado com a sua palavra, irmãos. E nesse dia nós precisamos, falar comigo, nos conectar com a palavra. Sim ou não, irmãos? Fala comigo, o acesso. Fala comigo, tem que ser gerado pela fé. Não, fala bem forte, o acesso tem que ser gerado pela fé. Nesta noite, qual é o acesso que a sua fé, em nome de Jesus, precisa gerar? Dita a palavra de Deus nesses dias. Quem crê nisso, irmãos? Olha o texto de Marcos 4, olha que coisa mais forte, olha que coisa forte. Marcos 2:4, olha que trem mais cabuloso que Deus vai anunciar. 2:4. E não podendo aproximar da onde? De quem? De Jesus. E não podendo aproximar-se dele. Por causa do quê? Por causa de quê? Da multidão. Descobriu o telhado, onde estava, e fazendo um buraco, abaixou aonde? Que jazia o quê? O paralítico. Uau, irmãos. Jazia o leito que jazia onde? Fala assim, o paralítico. Uau. Quando eu li isso aqui, já li isso aqui muitas vezes, irmãos, mas eu tive uma revelação tão tremenda disso aqui. Levante suas mãos para o céu, só para você poder entender que olha, só para você pegar a chave, você pegar o acesso. A Bíblia fala que quando ele chegou, ele não pôde entrar. Por quê? Entenda isso, entenda isso. Quando as portas na horizontal se fecham, as portas nas vertical se abrem. Uau, irmãos! Quando as portas na horizontal se fecham, as portas na onde? Na vertical se abre. Quando as portas aqui embaixo se fecham, as portas lá em cima se abre. Eu profetizo que Deus está abrindo uma porta nesse dia de milagre sobre a sua vida. Se você entender isso, se você entender o processo, se você entenda isso, irmão. Esse homem chegou aleijado, com 4 pessoas carregando ele. Ele entendeu, irmãos, que a porta na horizontal estava fechada, mas a porta na vertical não estava fechada, ela estava se abrindo. Eu profetizo sobre a sua vida uma porta de milagre nesses dias. Eu profetizo em nome de Jesus. Você consegue fazer assim quando as portas na horizontal se fecham, as portas na vertical se abrem? Deus vai abrir. Deus vai abrir. Deus vai abrir por esses dias. Irmãos, Deus quer agir na sua ação. Fala para o seu irmão, Deus quer agir na sua ação. Fala bem forte, Deus quer agir na sua ação. Nessa noite, neste culto, fala, Deus quer agir na sua ação. Sim ou não, irmão?
Como? Isso aqui mexeu comigo. Quando Deus te dá uma informação, é para você tomar, fala comigo, uma decisão, uma ação, uma atitude. Esse tanto de informação, você acha que é para quê? Para a gente tomar uma atitude. Para a gente tomar uma decisão. Levantar com sangue no olho segunda-feira e falar que nada. Tomei posse. Não tem capeta, não tem demônio, não tem maldição, não tem nada. Sai desgraça, sai demônio, sai diabo, sai uma pobreza espiritual, mental, em nome de Jesus. Levantei com sangue no olho espiritualmente, eu vou arrebentar, eu vou vencer, Deus vai abrir a porta. Deus já me mostrou que a porta na vertical, pegaram, a porta na onde? Na horizontal, a porta está fechada, Deus está abrindo uma porta na vertical, não interessa, eu vou partir para cima e vai dar certo. Uau, você consegue falar? Eu posso. Eu consigo. Porque eu posso todas as coisas. Em Deus que me fortalece. Uau! Graças a Deus. Quem crê nisso, irmãos? Eu tomo posse. Quem toma posse disso? Fala comigo, a informação que Deus nos dá é para as pessoas tomar uma ação, uma atitude. Fala comigo que começa no culto. Fala assim, começa aqui. Sim ou não, irmãos? Quem crê nisso? Sabe por quê? Se eu estou falando que a informação de Deus é para pessoas tomar uma, o quê? Fala assim, ação. Porque decisões decidem destinos. Olha para o seu irmão e fala assim, que bom que você decidiu vir aqui hoje. Porque decisão decide destinos. Vai mudar a sua história, irmãos. Esse culto tem como mudar seu destino. Tem como mudar a sua mentalidade, irmãos. Tem como mudar aqui, ó, no HD. Deus está fazendo download. Tem gente que Deus tem que fazer é backup mesmo. Baixar tudo, tirar tudo, baixar outro drive mental. Está tão ruim que... não sei, não sabe sim, você sabe sim. Não vem dando adinel, senão você sabe sim. Não sei, não sabe. Não sei, sabe sim. Deus nessa noite está nos ensinando que, irmãos, entenda isso, a decisão menor que seja, ela vai te custar alguma coisa. Pegou? Fala para o seu irmão, toma. A decisão menor que seja, ela vai te custar alguma coisa. Menor que seja, ela vai nos custar alguma coisa. Até não fazer nada é uma? Uau, sim ou não, irmãos? Até não fazer nada também é uma decisão. Misericórdia. Ô Ed, abre aí para nós. Vou falar algo aqui e vai ser bem rápido. Versículo de Lucas, Ed. 7. E olha aqui que eu vou te entregar. Jesus fala comigo, foi na casa de Simão. Fala assim, foi na casa de Simão. Eu estou falando de Jesus ser prioridade na minha e na sua casa, sim ou não? Sim ou não, irmãos? E em Lucas 7,36, a Bíblia vai nos ensinar que Jesus estava na casa de quem? Fala de Simão. Quantos creem que Jesus esteve na casa de Simão, sim ou não? Passou, o que Jesus foi fazer na casa de Simão? Pergunta, o que Jesus foi fazer na casa de Simão? A Bíblia vai dizer que Simão convidou Jesus. Sim ou não? Então entenda, vir fazer um culto e não convidar Jesus, fala comigo, é loucura. Porque a gente acha que já está com ele, porque a gente é crente. A gente é religioso demais, sim ou não? Tem gente que é crente e não está com ele. E está na igreja e também não está com ele. Os frutos, as atitudes dele falam, aqui eu não estou não. Qualquer outra coisa pode estar, só a carne, o diabo, Satanás, menos eu. Eu fui chamado para pregar, foi a verdade, viu, irmão? Eu não tenho medo, não. Tem me pensando, você gostando ou não, eu prego. E nem fico preocupado se você voltar domingo que vem. Porque ele mandou eu pregar. Então eu não vou esconder nada, eu vou falar tudo. Eu sou um garçom dos melhores que tem. Sim ou não, irmão? A única pessoa que você não pode passar raiva é no garçom. Posso nem falar por quê. Sim ou não, irmão? Fala para o seu irmão, passa raiva no garçom que você vai ver. Aqui eu só sou o servo, irmão, de todos. Eu sou o garçom, Deus põe na bandeja, eu sirvo, eu não tenho. Então eu preciso trazer um entendimento profundo sobre
a palavra, Jesus ser prioridade na sua vida. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Quem crê nisso? Então fala comigo, na casa de Simão, Jesus foi para perdoar pecado. Uau, sim ou não, irmãos? E eu anotei algo tão importante assim, ó, 3 coisas que Jesus não achou na casa de Zaqueu, que ele precisa achar na sua. Ah, você está pegando, é Simão, hein? Calma, irmão, estou falando errado para saber se você está comigo, aí. Quem está comigo? Quem está entendendo? Então Jesus, quando entra na casa de Simão, era para quê? Perdoar. Jesus foi convidado ou não? Nós achamos porque veio no culto, Jesus está indo lá. Acha porque a gente ora, Jesus está indo lá. Acha porque a gente prega, a gente está indo. Não, irmão. Esse convite, fala comigo, é pessoal. Irmãos, hoje você precisa convidar Jesus para ir lá na sua casa, naquela realidade, naquela situação, naquela dificuldade, naquela coisa que você não consegue resolver. Irmão, naquela dificuldade, seja no casamento, seja com os filhos, seja nas finanças, irmão, seja na saúde, seja na verdade, no entendimento, seja no orgulho, eu não sei, você precisa convidar Jesus, entenda isso. Simão, fala comigo, usou da oportunidade e convidou Jesus. Para ir na onde? Jesus tinha ficado famoso, porque ele tinha acabado de fazer um grande milagre. E ele tinha ficado famoso em toda aquela circunvizinha, na verdade, naquele território todinho. E Simão falou, eu preciso que Jesus vá lá em casa. Entenda isso. Olha que coisa forte. Jesus, quando chega, 3 coisas ele não acha na onde? Quantas coisas? Eu falei só 3. Quantas? 3 coisas ele não vai achar na casa de Simão, que precisa ter na sua e na minha. Se essas 3 coisas não tiver na minha e na sua casa, nós estamos enrolados. Nós vamos ter o mesmo resultado que Simão teve. Olha o versículo 36. Quem está comigo? Ó. Rogou-lhe um do quê? Dos fariseus, que comesse com ele. E entrando em casa de Simão, ou não, em casa onde? Do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher uma o quê? Sabendo que ele estava na onde? À mesa, em casa do fariseu. Levou um vaso de quê? E de quê? E estando por trás, aos seus pés, chorando, começou ao quê? Com o quê? E enxugá-los com os seus cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe aonde? Os seus pés, ungindo-o com o quê? Com unguento. Quando isso se viu, quem? Fala, Simão, que convidou. Que tinha convidado, falava consigo, dizendo, se este fora profeta, bem saberia que é o quê? Qual é a mulher que tocou, é uma o quê? Pecadora. Respondeu Jesus e disse-lhe, Simão, uma coisa tem o quê? E ele o quê? Uau. Primeira coisa que Jesus não achou na casa de Simão, que ele precisa achar na minha e na sua. Pergunta o quê? Não, pergunta bem forte o quê? Um pecador. Nossas casas não tem pecador. Jesus só falou quando entrou o pecador. Sim ou não? Jesus estava naquela mesa há muito tempo. A mesa era assim, irmão. Os 12 sentavam. Jesus sentava à cabeceira e sentava os 12 tudo na mesa. Sentava Simão na outra cabeceira. Pegou a visão? Quem está entendendo comigo? Entenda isso. O culto estava um fracasso até o pecador chegar. Nós entra aqui e nem sabe que é pecador. Jesus não falou nada até chegar o pecador. Pastor, eu quero que minha casa mude. Entenda, nós somos. Entenda isso, que estamos prontos a reconhecer que somos pecadores. Um pecador que reconhece que é pecador, Jesus vai manifestar na casa dele e vai falar. A primeira coisa que faltou na casa de Simão foi o quê? Um pecador. Você sabia que Jesus foi lá para perdoar Simão, e Simão saiu sem perdão e Jesus perdoou a pecadora? Já pensou que o fracasso? Jesus está lá na sua casa. Ele vai para te perdoar. O vizinho vem no mesmo tempo. O vizinho vai lá, pede oração, confessa, você ora e você, infelizmente, sai sem ser perdoado e o vizinho sai perdoado. Foi isso que aconteceu. Ele foi para te perdoar. Mas você não entendeu. Ficou julgando o profeta, ficou julgando. Assim, bem, rapaz, eu foi um fracasso. Gastei uma grana nesse almoço. Investi muito tempo. Jesus chegou aqui, nada, ele não fala nada, ele está caladão, nada acontece. Entrou essa pecadora e esse homem, eu acho que ele nem profeta é, porque se ele soubesse, ele não tinha deixado essa mulher tocar nele. Entendeu, irmãos? O que você quer dizer com isso, pastor? Tem hora que a gente está tão desconectado que a gente nem percebe que Jesus entrou.
Que hora que nós estamos tão desconectados que nós não percebemos nem que Jesus está na adoração. Nós estamos tão desconectados, irmãos, ele está na mesa e a gente nem percebe. A gente é tão religioso que acha só pelo fato de estar na igreja vai mudar alguma coisa. Jesus está na casa, eu comecei falando isso. Como eu percebo isso? Quando eu reconheço que sou pecador e que eu preciso acessar Ele. Irmãos, isso é muito bom, irmãos. Então a primeira coisa que faltou na casa de Simão, que na verdade tem que ter na minha e na sua, é o quê? Por quê? Pergunta por quê? Quando ele não acha na sua casa, ele traz de fora. E você fica de fora. Uau! Fala para o seu irmão, chupa essa mangazeda, passa sal e engole. Nós estamos tão religiosos, irmãos, que nós começamos a pecar e nem estamos achando que estamos pecando mais. Deus está mandando a gente fazer alguma coisa, a gente não quer fazer e está achando que está certo. E de repente Deus recalcula a rota e a gente entra louco aqui dentro. Eu acho tão bom, irmãos, isso. E Deus fala, você não quis me ouvir, mudei a rota. Agora você vai passar num lugar para você me encontrar. Pegou a visão, irmãos? Tem gente que está dragonizando, não adianta, vai levar. Não adianta. Vai ter que engolir. Fala comigo a primeira coisa que tinha que ter lá. Está até aí no versículo, sim ou não, irmão? Estando ele por... estando por trás, aos seus pés, chorando, começou o quê? Não, é 37. Eis que uma mulher da cidade, o quê? Sabendo que ele estava na onde? Não, mas tem lá o quê? Em casa. Entenda isso, irmãos. Esse é o perigo da gente não saber que a gente é pecador. Vem um de fora e percebe, e recebe, a gente não recebe. Nós estamos tão acostumados com o culto e acha que tudo é o mesmo culto. Eu não vou não. É a mesma coisa. Nós estamos tão religiosos, irmão, que a gente acha que tudo é o mesmo culto. Não, irmãos. Todo dia que ele está na casa é uma coisa diferente. Eu não sei se você está pegando. Simão achou que era o mesmo jantar com qualquer pessoa que, na verdade, era uma pessoa só importante com qualquer um. Simão achou que ele está aí, tanto faz, ele não fala nada. Mas entenda, veio um de fora e entendeu que ele era Deus. Entendeu, irmãos, que ele podia mudar a vida dele. Então entenda, ela já chegou e aplicou todos os princípios que Simão tinha que ter feito. Porque nós sabemos o que temos que fazer aqui. Mas tem culto que você não está bem, você não quer fazer. Tem culto que você está chateado, você não quer fazer. Tem culto que você não quer vir para a igreja, porque você não está bem. Que legal isso, né, irmão? Já pensou? Se Deus falar, eu também não estou bem. Acabei de tirar a mão. E agora você se vira, porque eu não estou bem. Sabe os seus boletos? Se vira com eles. Sabe a sua saúde? Se vira com ela, porque eu também não estou bem. Já pensou um negócio desse, irmão? Deus acabando de levantar e falar, você se vira. Se vira no trânsito. Se vira nessa selva de pedra. Irmão, se vira. Se vira com esses B.O. que você arrumou, se vira! Eu já não estou bem. E Deus ainda passa um e-mail, um WhatsApp, para o inferno e fala, Satanás, hoje eu não estou bem. Se vira com esse fulano. Pitbull foi solto, e aí? Se vira com essa família, se vira com esse casamento, se vira com esses meninos. Se vira que hoje eu não estou bem. Fala para o seu irmão, misericórdia. Sim ou não, irmãos? Tem irmão que está assustado, mas é aquele jeito mesmo, você vai assustar mesmo. Tem muitas horas essa palavra de estudo e de leitura. Deus é bom, irmãos. Sim ou não? Então a primeira coisa que Deus tinha que achar na casa de Simão, que não tinha, era o quê? Não, irmão, isso é muito poderoso. Sim ou não? É um quê? Pecador, que reconhecia que era pecador. Isso é a coisa mais profunda que eu já li aqui, e eu entendi bem claro, que Jesus, quando ele não acha, ele traz da onde? De fora. E a gente está há muito tempo, está na mesa, está participando, ofereceu tudo para ele, aprontou tudinho, e de repente a gente não tem sensibilidade nenhuma espiritual, porque a palavra nunca vai ser prioridade para nós. Simão chamou Jesus, mas não colocou ele por prioridade na sua casa. Quem entendeu o mistério, irmãos? No primeiro momento que ele teve, ele já julgou Jesus. Se fosse profeta, saberia que essa mulher é uma pecadora. Sim ou não, irmãos? Nós somos ligeiros a julgar, irmãos, e somos tardios, na verdade, a estender a mão para ajudar.
Nós é pronto, raça desgraçada é crente, para julgar os outros. Eu detesto crente. Você é crente? Fala, não, eu não sou crente. De maneira nenhuma eu sou crente. Eu sou cristão, sou imitador de Cristo. Ah, você é crente? Não, não sou crente. Eu sirvo porque crente até o diabo é. Os maiores BO tá tudo com os crentes. Sim ou não? Fiz negócio, tá dando cano. Eu não faço negócio com crente. Tem lugar que você falar que é crente, não libera o cartão. Sim ou não? Vai no Carrefour. Vai lá fazer e fala que você é crente. Sou pastor, cancelado. Para, não vai fazer cartão aqui não. Passou que deixou um rastro de tanto BO. Sim ou não, irmão? Deus chamou a gente, irmãos. Foi para ser imitador de Jesus, irmãos, em todo o tempo. Sabe o que Jesus fazia? Irmão, tem hora que a gente entenda isso. Nós precisamos só, irmãos, pensar o que Jesus faria. Irmãos, a coisa mais poderosa é entender o que Jesus quer de nós, irmãos, nesses dias. Nós temos que sair dessa religião e entender que nós precisamos ser a igreja, não aqui, mas lá fora, irmãos. Seus vizinhos precisam saber que você é crente, eles precisam pelo menos ouvir um hino na sua casa, pelo amor de Deus, me ajuda. De vez em quando seu vizinho precisa ouvir você dando um grito de glória naquele lugar e uau! E ele fala, meu Deus do céu, o que é isso? Tem casa de crente que nunca tocou o hino, o vizinho do lado não sabe nem que ele é cristão. Hã? Sabe que ele está acertando na vida, ele chega com o carrão, nossa, está dando bem. Não tem nada bem, irmão. Carro não quer dizer nada, casa boa não quer dizer, essas coisas não quer dizer nada. Nada. O que vai mudar a minha e a sua vida é o quanto eu tenho de vida de Deus. O quanto eu tenho de presença de Deus. Eu já gastei dinheiro, mano, foi muito, eu posso falar. Já torrei dinheiro, não foi pouco não. Posso falar que dinheiro não vale nada, nada. Eu já vivi louco na vida, sem saber onde eu estava. Louco na roupa. De irmão drogado, com comprimido, com cocaína. Doido. 3, 4 dias, louco, sem saber onde estava. Eu já subi, foi 15 dias, irmãos, sem saber onde eu estava. Quando eu acordava, parei, na Androlândia. Depois eu acordava, Nova Fátima. Irmãos, era arrebatado de mim mesmo. Renga. Acordava, vixe. Como é que eu vim parar aqui? Já acordei em tanto lugar sem saber como tinha chegado. Quem está entendendo o mistério, irmãos? A igreja nesses dias precisa entender isso. Fala com o Senhor, nós precisamos entender isso. Uau, irmãos. Fala, a segunda coisa que Jesus precisava achar na casa de Simão. Que também não tinha. Fala comigo, adoração. Irmãos, essas 3 coisas não tinha na casa de Simão e precisa ter na sua. Primeiro, um pecador que reconhece seus pecados, que assume e não fica terceirizando. Se fulano estivesse no culto, não, é você mesmo. Não tem negócio de fulano, não. É nós. Deus pegou nós para bater hoje. E pronto. Segunda coisa, fala assim, um adorador. De coração. Ô, irmão, adoração não tem nada a falar assim com canção. Adoração, fala comigo, ela desceu no lugar mais baixo. E se submeteu ao, na verdade, o princípio mais, fala comigo, cabuloso. O que ela fez quando ela desceu? O que ela faz? Leia o texto. O que ela faz? Quando ela chega e desce, o que ela faz? Lê o texto, irmão. Olha lá. O que ela faz? Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabia que Jesus estava à mesa, outro fariseu, 38. Ó, estando por trás os seus, aonde? Fala assim, quem adora, sabe o lugar mais baixo. E aonde? Aos pés. De que jeito? Chorando, começou o quê? A regar com seus pés com lágrimas. E enxugar com o quê? E ela fazia o quê? Uau, irmãos. Você sabia que Jesus vinha do caminho, alguns quilômetros andando, texto, algumas versões falam que 30 e poucos quilômetros. A sandália era aberta, tinha sujeira. Aonde? Ela não se... Entenda isso, quem é adorador está disposto a descer no lugar mais baixo, a servir o próximo, a fazer coisas que nem... Irmão, é que nem imagina. Dá para você poder imaginar que o pé dele estava sujo? Sim ou não, irmãos? Passou, o que ela fez? O que ela faz lá? Ela faz o quê? Você sabe a diferença do beijo e do sopro? O sopro, você está o quê? Pondo para fora. Sim ou não? Você está liberando, sim ou não? O beijo. Você está o quê? Pegando. Viu a diferença? O beijo nos faz ter, fala comigo, contato íntimo, pessoal. Ela beijou os pés de Jesus. Isso que é adorador, irmãos. Sim ou não, irmãos?
Ela estava falando, beijando os seus pés, eu quero um pouco dessa vida de Deus em mim. Sim ou não, irmãos? Porque qualquer pessoa está beijando seu rosto. Nós precisamos entender sobre intimidade. Nós não sabemos o que é ser íntimo de Deus. A igreja perdeu o GPS dessa palavra, ser íntimo de Deus. Nós não geramos intimidade porque não temos prioridade na palavra. Nós não geramos intimidade, não geramos adoração porque não temos prioridade na onde? Na palavra. Então a segunda coisa que ela acha, na casa de quem? Que tem que ter na onde? Fala adoração. Fala de coração. Ó, porque olha o que ela faz. Ela enxugou os seus pés com cabelos e o que? Beijava os seus pés. E os... Uau. Ungia com o quê? Com unguento. Gente, a hora que voa, misericórdia. Fala comigo assim, nós precisamos encontrar o caminho da adoração. Jesus falou, não tem um pecador no culto, não tem um adorador, eu vou trazer de aonde? De fora. Que palavra, irmãos. Porque a gente acha que a gente já é crente, está tudo certo. A gente chega aqui, não reconhece o pecado, não adora e acha que está tudo certo. Vai embora e ainda fica cobrando de Deus. Vai, Deus, você não vai fazer não? O que é isso? Não tem que eu estou esperando. Já estou empenhando tanto tempo, tanto que eu estou fazendo isso. Entenda isso, irmãos. Ele importou da onde? De fora. Cara, e fala comigo, isso é assustador. Sim ou não, irmão? Alguém vir na sua casa, na sua frente, pegar aquilo que era para você, porque você não quis seguir o princípio que você já sabia. Fala comigo, escuta, é muito estranho. Misericórdia. Fala a terceira coisa. Fala um sacrifício. Por que ela faz lá embaixo? Ela o que lá? Ungia com o quê? Com unguento. Fala comigo. A terceira coisa que ele encontrou na casa de Simão. Fala comigo. Um sacrifício. Uma oferta. Precisa se haver. Fala comigo. Uma oferta. Não estou falando de dinheiro. Pode guardar seu dinheiro. Fica tranquilo. Guarda seu dinheiro. Não estou falando de dinheiro, não. Pastor, o que o senhor está falando então? Entenda isso. Fala comigo. Ela entregou. Fala entregou. Aonde? Derramando? Não, ela entregou quando ela saiu da casa dela, de coração. O nosso maior erro é esse, a gente não quer entregar quando sai da casa. Entendeu? Quando chega aqui a gente não está bem, então a gente também não entrega. Quando ela saiu, ela estava disposta a quebrar o laque e deitar, na verdade, o óleo, ungir, gastar o tanto que fosse. Irmão, esse negócio aqui, fala comigo, não era barato. Mas ela não se importou, entenda isso. Vir nesse ambiente e não ser uma oferta é loucura. Vir nesse ambiente e não entregar nada é loucura. Vir nesse ambiente e não querer dar nada é loucura. Vir num ambiente e querer só receber e não entregar nada é loucura. Nós estamos fazendo um culto onde a gente não quer dar nada. Catinodé, quero tudo, não dou nada. Quem já brincou de bete, irmãos? Só que o pastor é tão velho assim, meu Deus. Nós entramos na casa que Jesus está e não queremos dar nada. Levanta a mão, não estou bem não. Vamos adorar, não. Irmão, vamos orar. Pai, Deus está abençoando e está aí. Nós precisamos ter essas três coisas na nossa casa. Reconhecer que somos pecadores, precisamos de arrependimento, de mudança, de transformação. Nós precisamos ter adoração, não na verdade só aqui, mas de coração. E saber o lugar mais baixo da adoração, sim ou não, irmãos? Porque adorar é prostrar, não é cantar, não é tocar, nada disso. A adoração é aquele que prostra de coração. É quando você prostra para obedecer, quando você prostra para entregar, é quando você prostra que você está entendendo o que Deus quer, irmãos. Tem crente que até hoje fala, eu não perdoo, não, então você vai para o inferno. Porque tem 3 pecados que Deus não perdoa, fala 3. Fala comigo, primeiro. Se eu não perdoo, Ele também não me perdoa. Segundo pecado, fala blasfêmia com o Espírito Santo. Terceiro pecado, fala apostasia. Está lá em Hebreus, acho que é 9:6, um negócio assim. Fala 3 pecados que Deus não perdoa. Este de Hebreus eu acho que é o mais forte. Depois você lê lá na sua casa. Mas você já parou para pensar que, você acha isso normal, irmãos?
Sim ou não? A gente está nesse ambiente 20 anos, fala, eu não vou perdoar fulano. Pois é, também Deus não vai te perdoar. E se Deus não te perdoa, não vai ter acesso. Você acabou de cortar o acesso. Porque Deus vai falar, bem cá, se você não perdoou, também eu não vou te perdoar, porque eu te perdoei. Se Ele nos perdoou primeiro, quem sou eu para falar que não vou o quê? Quem já viu a ignorância em pessoa? Quem perdoa é Deus. Quem já viu esse? Sim ou não? Tiago 5,16 vai falar, nós temos que perdoar, irmãos. Temos que confessar os nossos pecados uns aos outros, para que a gente possa ser o quê? Curado. Sim ou não, irmão? 1 João 1,9, fala bem claro. Sim ou não, irmão? Está falando tudo sobre perdão, irmãos. Se eu confessar os meus pecados, Ele é fiel e justo para me perdoar. Fala assim, de todo pecado. Então entenda isso, nós precisamos entender que Ele quer, fala comigo, nos perdoar. E a gente o quê? Fala comigo, também perdoar. Então fala, a terceira coisa é uma oferta. Fala, eu preciso ser uma oferta. Irmão, Deus não está preocupado com nada que você tem. Ele é criador de todas as coisas. Então aquilo que você almeja ter, Ele já criou. Pegou a visão, sim ou não? Sim ou não? Então Deus criou tudo que há na terra e no céu. Quando Deus falou com Moisés, falou, Moisés, você está preocupado com você é por quê? Você quer uma língua zerada, 0 quilômetro, uma língua novinha? Porque eu posso te dar uma língua nova. Não, eu sou pesado de língua, eu não vou. Deus falou, Moisés, fui eu quem fiz o coxo, o manco. Porventura, irmão, não fui eu, Moisés. Você quer lábios novos, você quer língua nova? Eu posso te dar, entenda. Deus é criador de tudo aquilo que a gente fala, está vendo. Então, quando eu falo de um sacrifício, de uma oferta, irmão, o que até agora você sacrificou para estar nesse culto? Hã? O que nós entregamos até agora num culto como esse? O que você está disposto a entregar aqui num culto como esse? Será que nós somos religiosos ao ponto de achar, não tem que entregar nada, não? Tem sim, irmão, você tem que entregar é muita coisa. E eu não estou falando de dinheiro. Estou falando de entregar o coração. Porque essas 3 coisas Deus não achou na casa de Simão, e Simão chamou Jesus, Jesus foi. Já provou pensar que Jesus está vindo todo dia na nossa casa e a gente não está recebendo da maneira devida? Dentro do princípio que tem que ser. Porque você é crente, eu sou crente, sim ou não? Agora, se é cristão, eu sou cristão, sim ou não, irmão? Sim ou não? A gente fala de Jesus, a gente prega sobre Jesus, e infelizmente não vive os princípios que são estabelecidos para acessar aquilo que Jesus tem para nós. A mulher chegou como uma pecar, entrou na adoração no lugar mais baixo, lavou os pés com lágrimas, enxugou os pés, beijou os pés, e ela, fala comigo, entregou um sacrifício. Fala assim, de coração. Sim ou não, irmãos? Você quer uma boa palavra para pedir uma oferta, não era? Mas eu não estou falando disso. Aqui na Refrigério, graças a Deus, a gente não tem essa prática de ficar, na verdade, manipulando a oferta para você poder entregar alguma coisa. Porque eu não estou preocupado com a sua oferta, nem com o seu dízimo, estou preocupado com o seu coração. Estou preocupado com a sua família. Muito pelo contrário, eu nem sei quem é que dizima, quem não dizima. Eu acho tão bom isso, que eu fico tranquilo. Eu estou preocupado com o seu coração. Quando eu falo uma oferta de sacrifício, ela foi nos limites dos limites. O negócio valia muito, a grana valia, mas ela entregou quando saiu e não quando chegou. Uau! Ela entregou quando saiu e não quando o quê? Chegou. Domingo que vem, você vem no culto já entregando quando você sair. E não quando você chegar. Entendeu? Sim ou não, irmãos? Quem está entendendo o mistério, sim ou não? Então fala comigo, eu preciso dessas 3 coisas na minha vida. Eu preciso ter Jesus como prioridade. A sua palavra como prioridade na minha vida a partir de hoje. Sim ou não, irmãos? Nós estamos vivendo os dias que Jesus tem que ser prioridade nas nossas vidas. Não de forma religiosa, mas de forma de vida de Deus, de graça de Deus, de manifestação de Deus. Sim ou não, irmãos? Eu acho que é Romanos 11, de 14. Romanos 14, 11, perdão, é 14, 11. Porque está escrito, como eu quê? Diz quem? Que todo. E o quê?
Uau, irmãos. Porque está escrito que como vive diz o Senhor, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Sim ou não, irmãos? Tem versão que vai falar que Jesus Cristo é o quê? É o Senhor. Ou que a gente fala. Gostaria que você ficasse de pé no nome de Jesus. E nós vamos orar. Vamos orar para quê, pastor? Para nós ganhar carro novo? Não, não vai ser não. Vamos orar para quê, pastor? Não é comprar casa? Também não. Vamos orar para quê, pastor? Não é arrumar um marido? Também não. Vamos orar para quê, pastor? Nós vamos orar para a palavra ser prioridade na nossa vida. Porque se ela for, todas essas coisas vão acontecer no tempo certo. Pastor, para que nós vamos orar? Nós vamos orar para que Jesus seja prioridade nas nossas casas e a sua palavra seja prioridade na nossa vida. Quando eu estiver perto de fazer algo errado, eu vou falar: Deus, eu não posso fazer isso porque o Senhor é prioridade na minha vida e na minha casa. Porque eu estou disposto a reconhecer que sou um pecador, que estou, na verdade, reconhecendo um pecador, que reconhece seus pecados e que é perdoado, transformado. Também eu estou pronto a reconhecer que eu sou um adorador de entrega de coração e também que eu sou uma pessoa que entrega uma oferta de sacrifício quando necessário. Amém, irmãos? E é para isso que nós vamos orar. E é para isso que eu quero orar com você nessa noite. E é para isso que eu quero que você ore nessa noite. Eu gostaria que você só fechasse os seus olhos e... O Espírito Santo de Deus, irmãos, ele está nesse ambiente de maneira muito profunda nessa noite. A palavra ela veio e ela veio com muito entendimento, ela veio com muita instrução na minha e na sua vida. Então nessa noite eu quero que você só feche seus olhos enquanto eu quero que você só feche o olho e reflita um pouquinho nessa palavra. Talvez você fale: pastor, eu não gostei muito. Pois é, eu também não, mas não tinha outra, é essa mesmo. Teve coisa que eu não gostei, mas eu engoli. Falei: Deus, é o que o Senhor está querendo fazer nesses dias. Porque Deus não faz porque eu gosto, Deus faz porque é preciso. Talvez você fale: pastor, mas que pancada. Pois é o que Deus está querendo nos ensinar nessa noite. Aqui eu e você precisamos colocar a palavra como prioridade. Nós precisamos parar de ficar falando e começar a agir. Deus quer agir na nossa ação. É isso que Deus quer fazer nesses dias. Deus quer agir na minha ação, na sua ação. Pastor, qual ação? A primeira ação dessa noite é a ação da oração. Nessa noite eu preciso que você só feche os seus olhos, deixe essa palavra ser digerida aí no seu espírito, seja digerida aí no seu coração. Que essa palavra na verdade entre, que ela desça em o nome de Jesus no seu espírito, e que a mão do Senhor em nome de Jesus te conduza em nome de Jesus a receber essa palavra em verdade e em Espírito de Deus. Nós precisamos ter a palavra como prioridade nas nossas casas. Nós precisamos dessas três coisas: que a palavra nos blinde contra o pecado, que a palavra em nome de Jesus, irmãos, que ela nos dê direção e que a palavra também nos santifique. Essa noite é o culto do concerto entre você e Deus. Não é entre você e seu esposo, entre você e seus filhos, não, é entre você e Deus. Nessa noite você precisa reconhecer que Deus falou com você e que você precisa fazer um concerto com Ele nessa noite. Eu não vou te chamar aqui à frente para você se reconciliar, não, nada disso. É você e Deus aí onde você está. Nós precisamos nessa noite fazer uma aliança com Deus, um compromisso diferente. Nós precisamos em nome de Jesus pôr Jesus por prioridade, a sua palavra por prioridade nas nossas casas. Nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus, sentar e falar: Deus seja prioridade na casa do meu coração. Nós precisamos parar de querer culpar o outro das coisas que estão dando errado, das coisas que não estão dando certo, e falar: Deus, eu assumo o B.O., é comigo mesmo, eu estou fazendo errado, sou eu, Espírito Santo. Nós precisamos parar de querer terceirizar aquilo que é pra gente fazer. Eu não mudo porque meu marido não muda, eu não mudo porque a minha esposa não muda. Não, para de terceirizar essas coisas e deixa a palavra ser prioridade na sua casa, na casa do seu coração. Pastor, eu não consigo. É por isso mesmo que o Espírito de Deus está aqui. Ele nos ajuda em todas as coisas. Naquilo que você não consegue, entrega para Ele, Ele faz. Oh, yarabadarakat no komana, rabadarakat no komanai doko.
Yezi arabadarakat no komanai darabalabadarakat komanai doko. Oh Espírito Santo, conduz a tua igreja, Pai, no lugar da presença, no lugar, ó Deus, ó Pai, do secreto da tua vontade. Senhor, é a tua palavra que nos liberta, é a tua palavra que nos transforma, é a tua palavra, é através da palavra que somos salvos. Oh, Yarabalabadarakat no komanai. Jesus, nós precisamos do Senhor nas nossas casas. O Senhor precisa entrar nas nossas casas. Nós precisamos reconhecer que o Senhor está nela. Nós precisamos, ó Deus, ó Pai, ser como a mulher, ó Deus, que era pecadora, mas reconheceu que era. Nós precisamos ser mais adoradores, ó Deus, nas nossas casas. Nós precisamos, ó Deus, ser uma oferta de sacrifício nesses dias. Chega de viver o evangelho onde a gente não dá nada, não arrisca nada, não nos custa nada. O evangelho que não te custa nada, não vale nada. Oh, talvez você tenha que se arrepender e faça isso, se arrependa. Talvez você tenha que renovar seu compromisso com Deus, renove. Talvez você está falando, isso não é para mim, então tem algo muito perigoso acontecendo na sua vida. Oh, oh Espírito Santo, acha em nossas casas essas três coisas. Esse é o seu momento. O Senhor tem que ser prioridade nas nossas vidas, Deus. O Senhor tem que ser prioridade nas nossas casas, Jesus. A cruz ainda tem que ser uma palavra, ó Deus, ó Pai, uma mensagem ainda a ser pregada. Nós precisamos renunciar a nós mesmos, ó Deus, tomar as nossas cruzes, ó Deus, e caminhar.
Senhor, do jeito que está não pode ficar. Nós precisamos de uma igreja forte, que a tua palavra é prioridade nas nossas casas, que vivemos a palavra, ó Deus, e não uma religião fraca. Não, ó Deus, ó Pai, uma religião fraca, Deus, porque a religião não vai levar ninguém para o céu. É a tua palavra, é a tua palavra, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. É Jesus, Ele é a salvação. Senhor, muda as nossas casas, ó Deus, socorre os nossos lares, socorre os nossos filhos. Que a palavra, Deus, seja prioridade nas nossas casas. Quanto de Deus tem nas nossas casas através da sua palavra, Deus? Muda esse quadro, muda essa situação. Quanto de Deus tem através da sua palavra na sua casa? Oh! O quanto a sua casa tem recebido dessa palavra. Quanto nós precisamos, irmãos, a mudar a nossa rota, recalcular essa rota e caminhar numa rota onde a palavra é prioridade nas nossas vidas e nas nossas casas. Oh, coloque a mão no seu coração enquanto cantamos esse refrão, preciso de ti. Coloque a mão no seu coração nessa noite. Eu vejo Deus fazendo um concerto muito grande nessa noite. Existe um anjo do concerto. Eu vejo Deus fazendo um concerto na sua casa, na sua vida, no seu coração. Eu vejo nessa noite Deus fazendo um concerto muito grande. Oh! Há uma presença aqui, irmãos, poderosa. Deixa essa unção te pegar nessa noite. Abre o seu coração, não se resista. Se desarme em nome de Jesus e se desprenda. O Espírito Santo de Deus está falando hoje: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar e vou ceiar contigo.
precisa nessa noite beber dessa água de vida, coloque a mão no seu coração no nome de Jesus. Talvez você precise nessa noite se reconciliar com Jesus ou aceitar Jesus. O convite está aberto, irmãos. Você quer fazer uma reconciliação ou aceitar Jesus, reconhecer que Ele é o único Salvador na sua vida. Nós estamos vivendo dias que acho que a gente precisa aceitar Jesus todos os dias nas nossas vidas, nas nossas casas. Acho que todo dia é dia de aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador nas nossas vidas, nas nossas casas. O Espírito Santo nessa noite me diz que se nós entendemos essa palavra, não importa as portas que estão fechadas na horizontal, porque as portas já estão sendo abertas na vertical. Deus está abrindo porta de milagre para pessoas nesses dias. Pessoas que vão começar a colocar Jesus como prioridade na sua vida e na sua casa nesses dias. Que vai parar de ficar olhando para a vida do outro, parar de olhar para as condições do outro, parar de olhar as circunstâncias do outro, e vai começar a olhar para si próprio. E vai falar: Jesus, eu preciso do Senhor na minha vida. Que vai parar de ficar cobrando do outro aquilo que precisa fazer. Jesus, eu preciso do Senhor na minha vida. Como foi o culto, irmão? Eu aprendi que Jesus tem que ser prioridade. A palavra dele tem que ser prioridade na minha vida. Eu confesso para os irmãos, eu não estava apanhando por essa mensagem. Eu falei: Jesus, o quanto nós precisamos ter o Senhor como prioridade. O quanto os afazeres e a agonia do dia a dia têm roubado o Senhor da gente. Falta pouco tempo para o ano acabar. Que até o final desse ano Jesus seja prioridade na sua casa. Que seu filho não for convertido em nome de Jesus. Que pelo fato de você pôr Jesus em prioridade, ele vai ver Jesus prioridade na sua vida. O Espírito Santo de Deus prioridade na sua vida. Não vai ter como ele não se converter. Vai haver uma transformação na sua casa. Eu profetizo sobre a sua vida conjugal, financeira, familiar. Que quando você colocar Jesus por prioridade, essas coisas vão ser naturais, elas vão acontecer. Deus vai te tirar da dificuldade financeira, essas coisas espirituais, emocionais, em nome de Jesus, vão se resolver de maneira muito automática. Porque Jesus vai ser prioridade na sua vida e na sua casa, na casa do seu coração. Eu profetizo em nome de Jesus esse nível de intimidade sobre a sua vida. E nessa noite eu queria agradecer a Deus por essa mensagem. E agradecer a Deus por liberar essa palavra. Talvez esse ano você vai ter que ouvir essa mensagem algumas vezes, para se lembrar que Jesus é prioridade na sua vida. Tem um lugar aí que está tentando impedir Jesus de ser prioridade. E quanto mais eles tentam, mais ele é prioridade. O mundo quer impedir Jesus de ser prioridade nas nossas vidas. Mas quanto mais o mundo tentar, mais ele vai ser prioridade nas nossas vidas. Gostaria que você aplaudisse a prioridade de Jesus na sua vida. Ele está na casa, ele está no culto. Oh, aleluia! Jesus, a tua palavra é prioridade nas nossas vidas. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. E que Deus abençoe a sua família. Vá em paz no nome de Jesus. E graças a Deus. Amém. E graças a Deus.